Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica semanal e o tema que hoje vos trago é semelhante ou quase igual ao mesmo tema que falámos na semana passada sobre a inflação. Antes de avançarmos, o meu nome é Henrique Tomé, faço parte do departamento de analistas da XTB e vou-vos guiar aqui nesta apresentação. Ora, na semana passada dedicámos aqui a nossa rubrica semanal ao tema da inflação, uma vez que nessa mesma semana, e não só nos Estados Unidos, várias economias divulgaram os seus relatórios sobre a evolução da inflação e daí também termos então destacado. Sendo que a semana acabou por ficar marcada pelas reações dos mercados em torno dos resultados da inflação e esta semana volta também a pesar no sentimento do mercado. Antes de avançarmos para o nosso tema, vamos só aqui ver aquilo que aconteceu no mercado na semana passada e também que, de certa maneira, há aqui alguns pontos que continuam a trazer algum impacto para os mercados. Ora, se por um lado, e nós temos aqui no gráfico do lado direito, temos aqui uma subida mais acentuada do que aquela que era prevista dos níveis de inflação, tivemos naturalmente uma reação positiva também no ouro e o ouro aqui a continuar a valorizar e, aliás, continuar aqui a recuperar parte das últimas perdas que têm vindo a ocorrer quase desde o início deste ano. Tivemos também dados sobre a economia da China a revelarem-se um pouco mais fracos e também a revelarem-se um pouco mais frágeis e podendo aqui contar com o apoio ou novos estímulos do governo chinês. Tivemos também Elon Musk a abalar novamente o mercado das criptomoedas e este aqui acaba por ser até um dos temas que tem vindo aqui a marcar mais a semana, para além do tema da inflação, como é óbvio. Elon Musk continua aqui a criar muito barulho em torno do mercado das criptomoedas, continua também a pressionar muito e durante o fim de semana o mercado das criptomoedas registrou fortes correções de baixa, onde não só o Bitcoin, mas a maior parte das altcoins acabaram por registrar quedas bastante acentuadas e só durante a sessão de hoje, portanto, terça-feira, é que estamos a ver alguma tentativa de recuperação, mas ainda tudo muito pressionado. O facto de Elon Musk conseguir abalar tanto o mercado também revela o facto de o mercado das criptomoedas, independentemente da evolução que tem tido ao longo dos últimos 12 anos, apresentar-se ainda relativamente pequeno, pois Elon Musk tem aqui um poder significativo e quem diz Elon Musk também existem outros intervenientes. Temos também as tensões no Médio Oriente que acabam por não abrandar e acabam aqui também, na verdade, por não ter muito impacto nos mercados. Inicialmente tivemos o dólar a valorizar ligeiramente, mas acabou por não se notar assim tanto, mas as tensões continuam e poderá aqui também ser um fator de risco, sendo que neste momento não tem apresentado aqui qualquer tipo de risco. Ora, na semana passada foram divulgados vários dados macroeconómicos importantes, entre eles aqui as vendas a retalho na economia norte-americana e também aqui não só as vendas a retalho, mas também o tal CPI, os dados de inflação. Ora, o aumento das vendas a retalho abrandou ligeiramente, mas acaba por não se traduzir num ligeiro abrandamento por parte dos consumidores. Deve-se notar também que os últimos dados tinham apresentado uma subida significativa e por isso também estes dados que foram divulgados recentemente, na semana passada, acabaram por ficar um pouco mais calmos e um pouco até ofuscados depois dos últimos dados que tinham saído, mas e apesar dos dados terem saído um pouco abaixo das expectativas do mercado, não representa de todo uma diminuição do consumo por parte dos consumidores, até porque os consumidores, as famílias norte-americanas neste momento possuem muito mais poder de compra do que possuíam antes da pandemia, devido à entrega de estímulos não só da administração de Trump, mas também agora de Joe Biden, que acabam por esses cheques serem ainda mais avultados do que eram antes. Temos também então a inflação, que acaba por ser aquele tema que mais marcou a semana passada, continua a marcar esta semana e também vamos ver depois mais à frente o porquê que poderá então marcar esta semana.
Ora, temos aqui no gráfico, conseguimos ver a evolução do CPI, tanto do CPI como o Core CPI, portanto os dados de inflação e os dados também aqui o índice de preços ao consumidor, excluindo itens voláteis como os alimentos e os combustíveis. A inflação subiu 4,2% em termos homólogos e registrou aqui o ritmo mais rápido ou mais elevado desde 2008. O Core CPI também cresceu em termos anuais mais de 3% e atingiu aqui a maior valorização desde 1990, portanto aqui também a ser um fator de risco. A verdade é que, independentemente destes aumentos em torno da inflação e, neste caso, na semana passada, apesar das reações a estes dados, parece que as sessões a seguir, e nós conseguimos ver isso bem, passados já alguns dias, conseguimos ver que o mercado continua a ignorar todas as evoluções que existem em torno da taxa de inflação nos Estados Unidos. Desta vez foi um pouco diferente, vimos um dólar mais fortalecido no curto prazo, vimos também os índices um pouco mais nervosos, mas reparem que ou praticamente quase todas as perdas que foram resultantes aqui da divulgação do relatório do CPI foram anuladas, essencialmente nos índices europeus, e também acaba por ser fácil de perceber porquê. E o próprio dólar americano voltou a depreciar depois de ter valorizado no curto prazo. Isto leva-nos aqui a outras causas. Se formos aqui a ver os dados divulgados recentemente ao detalhe, conseguimos ver também as causas que fizeram com que a inflação continuasse a aumentar, e o principal responsável acaba por ser também os combustíveis. Ora, devemos notar que o petróleo continua a valorizar bastante. Neste momento, enquanto estou a gravar este vídeo, o petróleo, o Brent, não o crudo, mas sim o Brent, ultrapassou a marca dos $70, e por isso também aqui a ser claramente um dos responsáveis por estes aumentos inflacionários. Mas as pressões inflacionárias estão-se também a espalhar para outros setores, como o setor do vestuário, móveis, recreação, entre outros. Os preços das rendas também nos Estados Unidos também estão a começar a recuperar gradualmente, e também, ou até mesmo os transportes públicos começam-se aqui a sentir um pouco a pressão toda em torno do aumento generalizado dos preços, portanto aqui da inflação. Portanto, isto aqui pode levar a que o mês de maio possa apresentar um aumento até significativamente ou ligeiramente maior face ao último dado que foi divulgado, mas que pode aqui disparar para os 5%, e isto claramente que nem o mercado nem a Reserva Federal podem ignorar, porque estamos aqui numa situação em que a inflação está a crescer e a evoluir a um ritmo muito elevado, e claramente que acaba por trazer preocupações acrescidas. E se até agora, pelo menos nos últimos 2-3 relatórios em torno da inflação, se a reação dos mercados tem vindo também a aumentar gradualmente, reparem que a última reação que tivemos por parte dos mercados foi muito diferente daquela que tivemos há 2 relatórios atrás, e por isso, se efetivamente maio apresentar um aumento significativo, um aumento como os analistas estão à espera, na ordem dos 5%, pode aqui ser claramente um fator de muito risco. Se compararmos aqui este gráfico em relação à inflação e ao mercado acionista, conseguimos ver que não existe nenhuma relação direta aliás, não existe nenhuma relação muito significativa sobre a taxa de inflação e os retornos, que é a média dos retornos do S&P. E por isso se acaba aqui também por, a longo prazo, ou pelo menos a longo prazo, não ter um impacto tão notório, mas não nos podemos esquecer também, e não devemos descolorar o contexto atual. Por outro lado, se formos aqui a ver este gráfico, conseguimos ver que no eixo do X existe aqui a variação anual da taxa de inflação, e no eixo do Y os retornos a 5 anos. E aqui percebe-se que mais a longo prazo, mais na ótica de 5 anos, acaba por haver alguns fatores de risco, mas na verdade os verdadeiros fatores de risco acabam por estar essencialmente na correlação entre as ILs. Ora, quanto maior é o retorno das ILs, dos juros da dívida soberana, menor à partida será a avaliação das empresas, ou seja, e nós conseguimos ver isto através da métrica do price earnings, da relação preços e lucros.
e acaba aqui claramente por ser o principal fator de risco para o mercado acionista e também daí nós assistirmos quando as yields aumentam significativamente. Nós vimos também, e mais em particular o setor tecnológico, conseguimos ver que começa logo a ficar sob pressão vendedora. Por outro lado, conseguimos ver aqui também no gráfico do lado esquerdo que existe aqui uma correlação, portanto, daquilo que eu estava a dizer, das yields e da inflação também. Aliás, peço desculpa, aqui atrás tínhamos dito que era das ações com as yields, mas também existe aqui uma correlação entre as yields e a inflação. Era isso que eu vos queria dizer. Contudo, também não podemos apontar todas as causas para os aumentos da inflação, mas também não podemos negligenciar aqui o aumento em torno da inflação, que naturalmente acaba por representar também um fator de risco. Chegando aqui ao final e olhando aqui para o calendário económico desta semana e os principais dados que irão então irão marcar esta semana. Claramente aqui as minutas da FOMC e também os índices PMIs de maio. Ora, se formos aqui ver no calendário económico, na sessão de hoje temos aqui alguns dados sobre o mercado laboral no Reino Unido, mas temos também, depois ao longo, meio e final da semana, já dados sobre a inflação também no Reino Unido. Temos também no Canadá as minutas da Fed, da FOMC. Temos também mais para o final da semana, então os índices PMIs. Não devemos esquecer que os índices PMIs são uma métrica extremamente importante e no caso dos Estados Unidos o setor dos serviços representa 80% do PIB no país e não nos podemos esquecer da importância então desses indicadores. Deve-se notar também que esses indicadores estão a ser acompanhados com mais atenção, uma vez que a economia continua a reabrir gradualmente e por isso também poderá ser interessante perceber que impacto é que a reabertura gradual na economia poderá aqui ter sobre estes índices. As minutas da FOMC acabam também por ser um fator muito importante e claramente que os investidores estarão aqui atentos a eventuais dicas sobre possíveis reduções do programa de Quantitative Easing. Não nos devemos esquecer que a reunião da FOMC que foi realizada foi realizada antes de ser divulgado o relatório sobre a inflação e por isso poderá aqui haver alguma intervenção por parte dos membros da Fed e que poderão aqui dar novas pistas aos investidores e depois também, por consequência, aqui criar algumas reações nos mercados. E ora bem, chegamos então ao fim. Eu espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigado a todos por terem assistido e vemo-nos para a próxima semana. Muito obrigado a todos.